Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma honra poder contar com vocês para discutir hoje um tema tão relevante como a reforma tributária. Meu nome é Bárbara Mengardo, eu sou editora de tributos. Temos o prazer de contar hoje com Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF, para falar sobre esse tema tão relevante que é a reforma tributária. Hoje também temos aqui Fábio Graner, nosso analista de economia, e, Dr. Bernardo, novamente gostaria muito de te agradecer por conversar com a gente. Esse é um tema da maior relevância. E, sem mais delongas, já queria passar a minha primeira pergunta, um pouco mais ampla, mas queria saber o seguinte: podemos esperar que em 2023 a reforma tributária finalmente vai ser discutida e, quiçá, aprovada? E aí, junto, queria perguntar também, pelo que o senhor tem ouvido da equipe de transição, é possível dizer se há um modelo favorito de reforma pelo novo governo? Bom, antes de mais nada, obrigada, Bárbara, obrigado, Fábio, pelo convite de participar dessa discussão com os assinantes do Jota. Eu tenho expectativas positivas com relação à discussão da reforma tributária em 2023. O que a gente precisa entender é que o tema agora não é só a reforma da tributação do consumo. Acho que a gente não está falando de reforma tributária, a gente está falando da reforma da tributação do consumo, que é o objeto das PECs 45, 110, que estão no Congresso Nacional desde 2019, mas também eu acho que vai entrar na pauta a reforma da tributação da renda e possivelmente da folha de salários, que nós no CECIF entendemos que a tributação da renda e da folha devem ser tratados conjuntamente. Os temas não se contrapõem, eles são complementares. A reforma da tributação do consumo, ela tem o objetivo fundamental dela é de corrigir distorções que prejudicam o crescimento da economia brasileira. Portanto, é uma reforma cujo objetivo principal é de aumentar a eficiência econômica e o potencial de crescimento da economia, enquanto que a reforma da tributação da renda, ela é mais uma reforma de corrigir distorções distributivas que são pouco justificáveis que tem hoje no Brasil. Eu acho que politicamente faz muito sentido tratar das duas reformas conjuntamente, embora, do ponto de vista técnico, a reforma da tributação do consumo exige uma emenda constitucional, e, portanto, exige PEC, enquanto que a reforma da tributação da renda e da folha de salários pode ser feita por meio de lei ordinária. Então, obviamente, não é um único instrumento, mas politicamente faz sentido tratar das duas simultaneamente. Eu, pessoalmente, entendo que tem sim uma possibilidade bem razoável de que a reforma da tributação nessas duas esferas avance em 2023. A discussão da reforma da tributação do consumo está mais madura, as PEC 45 e 110 vêm sendo discutidos há quase 3 anos no Congresso Nacional. Eu acho que houve um amadurecimento do tema ao longo desse período, enquanto que a reforma da tributação da renda, acho que ainda precisa amadurecer um pouco mais, mas tem muita discussão que pode servir de base para um novo governo com relação a esse tema também. Eu acredito que tem possibilidade de que seja enviado um projeto sobre esse tema também ainda nos primeiros meses de 2023. O que precisa? Na verdade, a reforma da tributação do consumo, para avançar, ela precisa de capital político. Eu acho que o que está no Congresso Nacional hoje, primeiro, a discussão se é PEC 45 ou PEC 110, eu acho que não é uma discussão relevante, tá? As pessoas têm colocado isso, mas eu acho que ela não é relevante. A última versão da PEC 110, o último parecer da PEC 110 e o parecer, o substitutivo da comissão mista da PEC 45, o substitutivo do deputado Aguinaldo Ribeiro na comissão mista da PEC 45, e o último substitutivo do senador Roberto Rocha na PEC 110, eles se aproximaram muito, e, portanto, os textos estão muito mais próximos hoje do que eram as versões originais da PEC 110 e da PEC 45. Inclusive, é um erro tentar discutir PEC 45 e 110 com base nos textos originais. Tem que olhar para a última versão desses dois textos. A grande diferença sim, o fato de que a PEC 110 tem um modelo de IVA dual, ou seja,
um imposto sobre bens e serviços que substituiria ICMS e SS e uma contribuição sobre bens e serviços que substituiria o PIS/COFINS, enquanto que a PEC 45 tem um único IVA, um único IBS, que seria federal, estadual e municipal. Mas tirando este fator, no geral, as duas propostas se aproximaram bastante. Se o que vai ser utilizado como base para a discussão vai ser a PEC 45, que hoje já está no plenário da Câmara, foi levado pelo Arthur Lira para o plenário da Câmara, ou se vai ser a PEC 110, que está na CCJ do Senado, ou se eventualmente vai ser um terceiro texto elaborado pelo novo governo, mas que com certeza iria usar o que já foi, os avanços que já ocorreram na discussão da PEC 45 e 110, eu não sei. Essa é uma decisão política que foge da minha competência, mas eu acho que, no fundo, como os textos estão muito próximos, tomada essa decisão sobre se vai ser um IVA dual ou um único IVA, obviamente a gente prefere no Centro de Cidadania Fiscal um único IVA, mas um IVA anual não é nada de muito ruim, é algo muito melhor do que a gente tem hoje no Brasil. Tomada essa decisão, qualquer um dos dois textos pode servir de base. Eu queria te perguntar, doutor Bernardo, mais uma vez, obrigado por participar aqui da nossa call, se um IVA dual não acaba sendo politicamente mais viável de se aprovar, reduz um pouco aquela tensão da União com os entes federados, se na sua visão hoje acaba sendo mais fácil aprovar esse IVA dual do que o IVA único previsto na PEC 45, e você mencionou agora essa questão da possibilidade de uma terceira proposta. Isso estava sendo discutido, você ouviu isso de alguma forma ou simplesmente está levantando como uma hipótese natural de início de governo virem com uma terceira proposta? E se você acha uma boa ideia aparecer mais uma proposta, mesmo que seja muito similar, gastar energia construindo uma nova proposta, sendo que tem duas bem avançadas no Congresso? Bom, respondendo primeiro a sua última pergunta, eu só soube dessa ideia de uma nova proposta pela imprensa, não ouvi falar nada de ninguém especificamente. Eu, pessoalmente, acho que é muito melhor usar o que já está no Congresso. Você ganha tempo. A única coisa é que tem que ter um acordo entre o relator e o governo sobre qual deve ser o texto. Eu acho que ganha-se tempo usando alguma das propostas que já está no Congresso. Eu, pessoalmente, acho que seria um erro, só estou dizendo que foi algo que apareceu na imprensa. Com relação ao IVA dual ser melhor que o IVA único, no fundo, a resistência maior que a gente viu ao longo dos últimos anos foi da Receita Federal. Não foi uma questão politicamente muito relevante. Foi uma resistência maior da administração tributária federal que queria manter sua autonomia de cobrar o seu tributo. Tem um outro motivo para se preferir o IVA dual, que é o fato que, se você tem uma contribuição sobre bens e serviços, é um tributo vinculado à Seguridade Social, e algumas pessoas que estão vinculadas ao novo governo acham importante ter um tributo específico da Seguridade Social. Eu, pessoalmente, acho que não faz muita diferença. Você poderia ter um único IVA e ter uma alíquota vinculada à Seguridade Social, ou até mesmo vincular toda a arrecadação federal à Seguridade Social, e a alíquota da União faria parte da Seguridade Social. Esses são os dois motivos. É uma resistência da Receita Federal, e o segundo é essa demanda para ter uma fonte de receita, um tributo exclusivamente vinculado à Seguridade Social. Se for para ter um IVA dual, o ideal seria ter, na verdade, uma única lei complementar regulamentando os dois tributos. Não é o que está na PEC 110, embora sejam muito semelhantes, tem diferenças de base entre o IBS e a CBS, na forma como está redigido na PEC 110, o ideal seria ter uma única base, uma única lei complementar, ainda que gestões separadas. A minha próxima pergunta, doutor, era em relação a uma outra diferença entre as PECs, que é a possibilidade de alíquotas específicas para determinados setores. Queria saber como o senhor vê essa questão e se vale a pena você permitir mais alíquotas para que se torne mais fácil, talvez mais palatável para diversos setores e talvez mais fácil a tramitação no Congresso. Conceitualmente, idealmente, o modelo ideal é que tenha uma única alíquota
sobre todos os bens e serviços. A gente sabe que, politicamente, para viabilizar a aprovação da reforma tributária no Brasil, algumas concessões, alguns tratamentos setoriais diferenciados vão ser necessários. Não necessariamente esses tratamentos precisam ser via alíquotas menores. Eu vou dar um exemplo. No caso de educação, por exemplo, que é um setor que tem uma pressão forte para ter um tratamento diferenciado no âmbito do IBS. Você tem várias formas de poder dar um tratamento diferenciado. Uma das formas é ter uma alíquota menor para a educação, talvez para outros serviços. Outra forma é você arrecadar o imposto e devolver o imposto para as famílias com um teto. Então, por exemplo, eu posso dizer que o imposto incidente no valor de mensalidades escolares até, sei lá, R$1.000 por mês, que é uma mensalidade de uma família de classe média baixa, pode ser integralmente devolvido para as famílias, e o modelo do IBS permite fazer isso, ele é montado, ele é estruturado para poder viabilizar esse tipo de procedimento, e aí, sei lá, uma família que tem um filho numa escola que paga R$5.000 por mês, receberia o imposto de volta sobre R$1.000, mas pagaria o imposto sobre os demais R$4.000. Então, você tornaria, inclusive, progressiva essa desoneração que você estaria fazendo para alguns setores específicos. Então, não necessariamente o tratamento favorecido precisa se dar via alíquota menor. O texto da PEC 110, o último texto da PEC 110, prevê, na verdade, algumas formas diferentes de dar tratamento diferenciados, que são alíquotas diferenciadas, isenção, eventualmente créditos presumidos e esse modelo de devolução do imposto para as famílias. Todas essas alternativas estavam colocadas como forma de dar tratamento diferenciado eventualmente para algum setor. E aí a gente precisa pensar, precisa avaliar politicamente sobre qual é o melhor modelo para a ser implementado. Uma das coisas que foi questionada, né, sobre essa questão de alíquotas diferenciadas, tratamentos diferenciados ali na 110, foi de que não tinha uma previsão da alíquota especificamente diferenciada já no texto da lei, jogou para frente da emenda, né, que jogaria para frente com a lei complementar, gerando incerteza nos setores. Eu pergunto se na sua visão, vale a pena explicitar isso também no texto constitucional, se fosse a opção política for alíquotas diferenciadas. E aí essa outra opção que você mencionou de devolução de imposto não acaba sendo uma coisa que gera complexidade no sistema e que vai contra o espírito de simplificar, que é o espírito da reforma? Bom, a primeira questão, eu pessoalmente acho um erro enorme ficar colocando o dado de alíquota na Constituição Federal. A Constituição Federal não é para ter alíquota. O que você pode eventualmente fazer é ter um acordo político sobre como vai ser o tratamento diferenciado, que depois estaria consubstanciado na lei complementar. Ficar colocando e enrijecendo, colocando na Constituição Federal detalhamento de legislação tributária é um verdadeiro horror em termos de forma de legislar sobre tributos, o que não impede você, eventualmente, de ter um acordo político que avance no detalhamento de como vai ser o tratamento setorial diferenciado para os setores que, na negociação política, tiverem que ter um tratamento diferenciado. Com relação à questão da devolução do imposto, isso não gera complexidade do ponto de vista do contribuinte, do pagador do imposto. Aliás, o próprio modelo, tanto a PEC 45 quanto a 110, prevêem já um sistema de devolução do imposto para as famílias de baixa renda e, portanto, você vai ter que criar esse modelo. Do ponto de vista do funcionamento do sistema tributário, é muito mais eficiente você ter alíquota uniforme e devolver o imposto para algumas famílias, muito mais eficiente, porque você evita, por exemplo, a questão da classificação, saber se aquilo está na classificação X ou Y. É muito mais eficiente você fazer isso do que você ter alíquotas diferenciadas. Não estou dizendo que não pode acabar resultando alguma alíquota diferenciada, pode ser que acabe na negociação política, mas do ponto de vista da eficiência econômica, é muito melhor ter um tributo com alíquota uniforme e devolução do imposto em alguns casos, do que ter múltiplas alíquotas. Doutor, você citou alguns mecanismos da PEC 110, além das diferenças, das alíquotas diferenciadas, como isenção, crédito presumido e a própria devolução, né?
Você acha que você criar isenção, crédito presumido, possibilitar essas alíquotas diferenciadas poderia ser um primeiro passo para você ter uma reforma, mas de repente voltar para um sistema atual em que, enfim, quem quer algum benefício vai tentar isso via Congresso, esse tipo de coisa? É um risco, eu acho que você tem razão. Volto a falar, tem um mundo ideal. O mundo ideal é de um tributo com alíquota uniforme, sem exceções, no máximo, ou idealmente apenas um modelo de devolução do imposto para as famílias. Mas a realidade é um pouco mais complexa do que o ideal. Esse seria o ideal. Eu acho que é muito importante que na regulamentação inicial do IBS se limite o máximo possível o uso desses instrumentos diferenciados, caso eles venham a ser utilizados. Eu acho extremamente importante limitar o máximo possível. Um segundo ponto que a gente está discutindo recentemente no CECIF é tentar limitar a ampliação de benefícios fiscais depois da versão inicial da lei complementar. A lei complementar, se ela por acaso tiver prevendo algum tratamento diferenciado, isso automaticamente vai ser ajustado na alíquota do imposto, porque o modelo é feito para que, ao longo da transição, a arrecadação do imposto reponha a arrecadação dos tributos que estão sendo substituídos. Então, tem uma alíquota que a gente chama de alíquota de referência, que, pelo modelo atual da PEC, tanto 110 quanto 45, repõe a receita dos tributos atuais e é adotada automaticamente para todos os entes da federação, e você manteria a autonomia para os entes poderem fixar sua alíquota acima ou abaixo dessa alíquota de referência. A gente está discutindo no CECIF agora um modelo em que o que os entes podem fixar exatamente é um adicional ou uma redução em relação à alíquota de referência e incluir no texto constitucional uma determinação de que qualquer mudança na lei complementar que resulte em redução do imposto, por exemplo, ampliação de um benefício fiscal, o Congresso tenha que ajustar a alíquota de referência de forma a não resultar em perda de arrecadação para os entes da federação. E, portanto, você estaria aí evitando, inclusive, uma situação de medidas extremamente agressivas, como a gente viu recentemente no caso do ICMS, em que medidas tomadas pelo Congresso Nacional têm um impacto enorme sobre a arrecadação dos estados e municípios, como é o que nós vimos agora no caso da limitação do ICMS sobre combustíveis, eletricidade, telecomunicações. Se você colocar um dispositivo como esse, você tira o incentivo para que você venha, via lei complementar, criar benefícios no âmbito do IBS. Eu acho que isso é muito positivo. Não estou dizendo que você vai impedir completamente, mas se for criado algum benefício, teria que ter a compensação via alíquota. Isso vai fazer certamente os parlamentares pensar duas vezes antes de quererem criar novos benefícios no âmbito do novo tributo. Volto a falar, o ideal seria um texto com o mínimo possível de exceções. Deste ponto de vista, o texto que foi aprovado na comissão mista da PEC 45 é melhor do que o da PEC 110, porque ele limita mais a concessão de tratamentos diferenciados do que na PEC 110. Inclusive, ele limita claramente quais são os setores que vão poder ter tratamento diferenciado. Então, o ideal é limitar ao máximo possível, mas caso venha a ter a possibilidade de tratamentos diferenciados nessas várias formas que eu mencionei, eu entendo que tem que se buscar limitar o máximo possível na versão original da lei complementar e criar um mecanismo que desestimule a ampliação desses benefícios para frente. Isso é uma espécie de gatilho, é isso? Que vai ser acionado? Outro dia... Desonerou o combustível, aí aumenta a alíquota modal, seria um pouco isso, mas aí seria um pouco isso. Não acaba socializando o custo para, de certa forma, explicita, na verdade, a socialização do custo para beneficiar um setor. Isso, exatamente. A sociedade toparia um negócio desse? Bom, eu acho que a questão federativa justifica você adotar esse tipo de medida. E não tem nada de ruim da sociedade entender que qualquer benefício que você está dando, o custo está sendo socializado. A gente não vê isso hoje, mas na prática está sendo. Tá certo? Qualquer benefício que você dá para um setor, quem está pagando a conta é o resto da economia, é o resto da sociedade. Sempre. Hoje isso não aparece de forma clara, nesse modelo isso aparecia de forma clara. E transparência é sempre bom quando você está tratando de legislação tributária.
Doutora Pi, a gente quer falar também um pouco aqui de tributação da renda, mas continuando ainda um pouquinho mais nesse capítulo da reforma do consumo, o que o senhor acha que dá para fazer para minimizar a resistência do setor de serviços, ali, que mesmo com essa versão mais recente, aí na 110, por exemplo, eles reclamaram, né, foram um dos que trabalharam para segurar ali o andamento da PEC 110 no Senado, porque eles ainda não confiavam assim, só com um comando de alíquota diferenciada. Dá para ter alguma estratégia ali diferente do que já foi feito para tentar atrair esse setor, o apoio desse setor para a reforma? Bom, eu acho que uma parte da resistência do setor de serviços é por incompreensão. Então, uma boa parte do trabalho para reduzir a resistência do setor de serviços é um trabalho de comunicação, que talvez não tenha sido feito da forma adequada na discussão até agora da PEC 45/110. Quando eu digo comunicação, por quê? Porque, na verdade, é uma parcela muito pequena do setor de serviço que, de fato, vai ser afetada pela mudança no sistema tributário. Uma parte do setor... Bom, primeiro, quando a gente fala setor de serviço, tem de tudo lá no meio. Comércio, quando você vai olhar as estatísticas de PIB, é considerado serviço. Mas, do ponto de vista tributário, comércio hoje paga ICMS. Tá certo? Então, na verdade, é tributado na tributação de mercadorias. Não é tributado na tributação de serviços. Toda a administração pública é considerada setor de serviço, mas não paga imposto. Então, obviamente, precisa tomar cuidado. Aquelas estatísticas, 73% do PIB é serviços. Aluguel imputado, que é uma coisa que existe na contabilidade nacional, que ninguém está pagando nada, é simplesmente você estima qual é o valor do aluguel da sua residência própria para botar no PIB, entra como serviço. Tá certo? Então, obviamente, tem que tomar cuidado. Agora, no setor de serviço mesmo, uma parte extremamente relevante do setor de serviço é serviço prestado para empresas. Os serviços prestados para a empresa, no modelo do IBS, eles vão pagar uma alíquota mais alta do que pagam hoje, mas vão dar crédito integral. Então, a maior parte dos serviços hoje paga ISS e não dá crédito, e paga PIS/COFINS, muitas vezes pelo regime cumulativo, mas também não dá crédito. Agora vai passar a pagar uma alíquota mais alta, mas vai dar crédito integral. Então, na soma do que o prestador de serviço paga e o tomador de serviço recupera de crédito, vai ter uma redução de carga em relação à situação atual, que é a eliminação da cumulatividade que existe no sistema tributário atual. Segundo, então, o impacto da reforma é apenas em serviços prestados a consumidores finais. Tá certo? Desses serviços prestados a consumidores finais, uma parte muito grande é prestado por empresas do Simples que não vão ser afetadas pela reforma tributária. E, portanto, não tem impacto essa mudança na tributação do serviço. Então, o impacto é muito mais restrito do que o que se apresenta hoje como sendo o impacto para o setor de serviços. E, ainda assim, dentro dos outros serviços que são prestados para consumidor final, tem alguns setores, como saúde, educação, que, na verdade, nas negociações políticas, aparentemente, vão acabar tendo alguma forma de tratamento diferenciado. Isso apareceu tanto no texto do relatório da PEC 45, na verdade, do relatório da comissão mista, aí de forma explícita, como nas negociações políticas a PEC 110 estava se caminhando para isso também. Então, na verdade, é um universo muito pequeno que realmente seria afetado por esse aumento de preços relativos. Aí você vai dizer, bom, mas isso é ruim? Não é ruim, porque quem consome serviços são as famílias de alta renda. Isso é uma coisa importante. Se a gente for olhar para a pesquisa de orçamentos familiares, as famílias que ganham até 2 salários mínimos, 9% do consumo tributável delas é de serviços tributáveis. As famílias que ganham acima de 25 salários mínimos por mês, 32% do consumo delas é de serviços tributáveis. Então, na verdade, quando se tributa o consumo de serviços menos que o tributo de mercadoria, você está tributando menos o rico do que o pobre. Assim, volto a falar, no caso de alguns casos, como educação, saúde, você vai falar, talvez faça sentido ter um tratamento diferenciado, não porque é serviço, mas porque, na verdade, eu estou utilizando um serviço privado e estou deixando de usar um serviço público. Até desse ponto de vista, faz mais sentido você ter um sistema de devolução do imposto com cap do que ter simplesmente uma redução de alíquota para todo o setor. Então, eu estou falando assim, tem que ter muita clareza nesse debate. Eu acho que a parte de comunicação nessa discussão ainda precisa melhorar muito. Isso realmente eu acho que é um avanço que precisa ser feito, mas eu acho que do ponto de vista conceitual e até do ponto de vista de justificativa política, o modelo que está sendo proposto claramente se justifica.
vocês estimaram, por acaso, assim, né, você falou que o impacto é pequeno, mas estimaram o impacto inflacionário disso? Não tem impacto inflacionário, Fábio, porque, na Não? verdade, na reforma tributária como um todo, você tem preços que vão subir, alguns preços vão subir, outros que vão cair. Então, na verdade, os dois se compensam. Tem um trabalho feito pelo Edson Domingues e a Débora Freire Cardoso, que está no site do Centro de Cidadania Fiscal, que mostra um trabalho feito com matriz de insumo-produto, de equilíbrio geral, e o que ele mostra é que o impacto da reforma sobre o deflator do PIB é deflacionário. Ou seja, no agregado, o efeito é de redução de preços. Por quê? Porque você tem eliminação de custos que você tem no sistema tributário atual que você deixa de ter no novo sistema. Então, o impacto agregado da reforma é deflacionário, mas você tem sim mudanças de preços relativos. Alguns preços sobem, outros caem, e no agregado é deflacionário por conta da redução de custos que existe em relação ao sistema atual. O senhor citou, enfim, alguns setores que não tão simples, que não é saúde ou educação, mas que efetivamente teria dificuldade em ter créditos para compensar, né? A gente ouve, além do setor de serviços, que esse poderia ser, por exemplo, a situação do agro, né? Para esses setores que têm cadeias mais curtas e que não estão no simples, haveria de fato uma percepção de aumento de carga tributária? Tá bom. Bom, vamos lá. Primeiro, essa ideia de que não tem crédito é uma coisa muito engraçada. O IBS, o IVA, é um imposto sobre o preço de venda ao consumidor final. A diferença entre um produto industrial e um serviço é que no produto industrial o imposto é arrecadado em mais etapas, mas o montante, a soma de tudo que foi arrecadado em todas as etapas, corresponde exatamente àquilo que é cobrado do consumidor final. No caso dos serviços, você arrecada numa etapa mais final e tem menos valor agregado nas etapas anteriores e agrega mais na etapa final. Mas se você tiver uma alíquota uniforme para bens e serviços, o montante do imposto incidente no consumo final de bens ou de serviços é o mesmo para um bem ou para um serviço. A diferença é que eles são cobrados de forma diferente. Um de uma forma mais distribuída ao longo da cadeia e outra de forma mais concentrada na etapa final da cadeia. Então, é preciso entender isso. As pessoas às vezes entram na discussão e falam, não, eu quero crédito para folha de pagamentos, mas não faz sentido nenhum. O crédito do imposto é para recuperar o imposto que foi pago anteriormente. Só faria sentido ter crédito para a folha de pagamentos se você tivesse tributação da folha de pagamentos. Você vai cobrar a IBS da folha de pagamentos e dá crédito? Não faz sentido, não cobre e não dá crédito. Tá certo? Não tem nenhuma lógica. O que é relevante é isso, é o imposto sobre o preço de venda ao consumidor. É isso que é um IVA, é isso que é o IBS. Então, essa é uma questão importante. Com relação a essa coisa de recuperação de crédito, na verdade, tem muita incompreensão. Esse mesmo trabalho que eu mencionei aí, do Edson Domingues e da Débora Cardoso, ele mostra que, em termos do custo dos insumos, hoje tem mais cumulatividade nos insumos adquiridos pela agropecuária e pelos serviços do que dos insumos adquiridos pela indústria. O sistema de créditos, embora falho no Brasil, ele funciona melhor para a indústria do que para a agropecuária. Então, por exemplo, um produtor rural compra um trator. A tributação toda que incidiu ao longo da cadeia de produção daquele trator, ele não recupera esse imposto. O produtor rural compra óleo diesel. Ele não recupera o imposto incidente sobre o óleo diesel. Tem ICMS incidente sobre esse imposto, ele não recupera esse ICMS. Tem uma série de cumulatividades que estão afetando o preço desses produtos. Na verdade, que estão hoje incorporados no preço desses produtos. De novo, acho que a questão da comunicação aqui é muito importante. O setor, às vezes, não vê isso, mas isso existe de fato. E hoje, na verdade, nós estamos exportando tributos, inclusive no agronegócio. O agronegócio exportador está exportando tributos que ele vai deixar de exportar no modelo do IBS. Porque no modelo do IBS você recupera integralmente os tributos que foram cobrados ao longo da cadeia de produção. E, portanto, tem um ganho desse ponto de vista. A outra questão, sabe dizer, olha, hoje eu tenho, sei lá, cesta básica é menos tributada. É fato, tem alíquota zero de PIS/COFINS e tem o ICMS normalmente com alíquotas reduzidas. Embora, na verdade, a tributação seja maior do que as pessoas veem, exatamente por conta desses tributos que incidiram ao longo da cadeia e não foram recuperados. E aí você vai me dizer, não, então agora se eu vou adotar uma alíquota uniforme, vai aumentar o custo da cesta básica e, portanto, eu vou prejudicar o consumo de alimentos? Não.
na verdade, hoje em dia, mesmo com a desoneração da cesta básica, o consumo das famílias pobres é mais tributado do que o consumo das famílias ricas, porque família pobre consome mercadoria e família rica consome serviço. Então, a mera adoção de uma alíquota uniforme já aumenta o poder de compra das famílias de baixa renda. Em cima disso, tem esse modelo que a gente chama de isenção personalizada, que é de devolução do imposto pago para as famílias de baixa renda. Quando você soma esses dois efeitos, e existe uma elasticidade de renda relevante na demanda por alimentos nas famílias de baixa renda, o efeito final é que você tem um aumento do consumo de alimentos, e não uma redução do consumo de alimentos, apesar de adotar uma alíquota uniforme. As famílias de baixa renda ganham renda porque hoje elas estão pagando mais imposto do que as famílias ricas e adotando uma alíquota uniforme equilibra os dois, e se ainda tiver em cima disso a devolução do imposto para as famílias de baixa renda, o efeito final é um efeito positivo sobre a demanda de alimentos no país, apesar de ter uma alíquota mais alta do que a gente tem hoje. Enviou um projeto de lei com taxação de dividendos, revendo o IRPJ e outras coisas, e esse projeto chegou a ser aprovado, até me surpreendi, né, desse governo mandar um projeto de tributação de dividendos, uma bandeira muito mais ali da esquerda do que do pessoal mais liberal, e foi aprovado na Câmara com muitas alterações, né, tal, mas foi aprovado e parou no Senado. E esse tema da taxação da renda foi abordado na campanha, é uma questão que se precisa avançar, mas eu queria saber se você entende que esse projeto que foi aprovado na Câmara, que está no Senado parado, ele é útil para se discutir essa taxação da renda no ano que vem, ou na sua visão, é preciso recomeçar essa discussão, o projeto que saiu de lá foi ruim? Qual é a sua visão? Em que termos deve se dar essa discussão da taxação da renda? Bom, o projeto que foi aprovado na Câmara, o PL 2337, foi um projeto muito ruim. Ainda bem que parou no Senado. Ele é ruim por vários fatores, eu não vou detalhar todos aqui, vou dar dois exemplos, só duas questões. Uma delas é que o projeto prevê a tributação na distribuição de dividendos, mas prevê uma isenção na distribuição de dividendos com empresas com faturamento até R$4.800.000 por ano, qualquer que seja o regime delas. Isso é um desastre do ponto de vista distributivo. Uma das maiores distorções que a gente tem hoje no Brasil é que sócios de empresas de regimes simplificados, pode ser do lucro presumido simples, pagam muito pouco imposto de renda. Então, vou dar um exemplo no lucro presumido. Se eu tiver uma pessoa que ganha R$100.000 por mês, tem um faturamento de R$100.000 por mês, as despesas dele no negócio são, sei lá, R$20.000, antes, exceto o imposto de renda. Ele tem uma renda antes do imposto de renda de R$80.000, e é a renda dele. É a renda pessoal do sócio daquela empresa, aquele profissional que está prestando aquele serviço no valor de R$100.000. Esse profissional está pagando uma alíquota de 11,1% sobre a renda dele. Não estou falando dos R$80.000, que é a renda dele, não é nem dos 100 mil, tá certo? 11% de tributação da renda numa pessoa que ganha R$80.000 por mês de renda, tá certo? Obviamente tem um problema aí. Se você pega um empregado formal que ganha, vou falar na margem aqui, um empregado formal que ganha acima do teto do salário de contribuição, além do imposto de renda de 27,5% que ele paga na pessoa física, a empresa paga contribuição sobre a folha, sobre o rendimento do trabalho dele, que não gera benefício para ele, porque o benefício é limitado ao teto do salário de contribuição, que é R$7.087 hoje. E, portanto, esse tributo pago pela empresa, na verdade, é um tributo sobre a renda daquele trabalhador, é um tributo sobre a renda do trabalho. Quando você soma os dois compara com o custo para a empresa, na margem, falando assim, se aumenta o salário desse trabalhador em R$100, ele vai custar para a empresa R$134,80, o trabalhador vai receber de R$72,50 e ainda vai receber o FGTS, que é de R$8, nesse adicional. Isso dá uma alíquota de 40% na margem. Então, a gente está num país em que a alíquota marginal que incide sobre a renda de um empregado formal que ganha R$7.100 é de 40%, e a alíquota média que incide sobre um sócio de uma empresa do lucro presumido que tem uma renda de R$80.000 por mês é de 11%. Tem alguma coisa muito, muito, muito errada nesse modelo brasileiro. Muito errada. O bom sistema tributário é que se a pessoa tem uma renda de R$20.000, de 50 mil, de 80 mil reais, a tributação dele seja a mesma, independentemente de como ele recebeu aquela renda. Principalmente no caso de renda do trabalho, que é o que nós estamos falando.
Então, claramente, tem que corrigir essa distorção. E o que o PL 2337 estava fazendo, na versão aprovada pela Câmara, era ampliando essa distorção. Ele estava reduzindo ainda mais a alíquota cobrada na empresa desse trabalhador pejotizado, tá certo? Esse aí que ganha R$100 mil por mês, ele estaria pagando ainda menos que os 11% que ele paga hoje, e, portanto, ampliando uma distorção que já é enorme, que existe hoje, e, ao mesmo tempo, estaria estimulando as empresas a se fragmentarem. Então, você vai pegar lá um escritório de advocacia que tem faturamento de R$40 milhões, ele ia se fragmentar em 10 escritórios com renda, com faturamento até R$4.800.000, para poder se beneficiar desse dispositivo. É um desastre do ponto de vista é um desastre distributivo e um desastre do ponto de vista da eficiência econômica. Esse é um ponto importante. O bom sistema tributário é que ele consegue compatibilizar da melhor forma possível o efeito distributivo via tributo sobre a renda. Tributo sobre o consumo não é bom para fazer política distributiva, e com o menor impacto sobre a eficiência econômica, ou seja, que prejudique o mínimo possível o crescimento. O que foi aprovado na Câmara é ruim do ponto de vista distributivo e prejudica o crescimento, porque induz empresas a se fragmentar artificialmente, só gerando custo desnecessário só para pagar menos imposto. Então, esse é um exemplo de um problema sério do que passou na Câmara, e que, para mim, é melhor não aprovar do que aprovar uma reforma com um dispositivo desse. Tá e certo? por onde deve caminhar uma reforma de tributação da renda? Não, eu acho que ela passa por reduzir a alíquota da empresa, ela passa por tributar a distribuição de dividendos. A forma como isso pode ser feito pode variar, pode ser exclusivamente na fonte, como está no PL 2337. Eu, pessoalmente, gosto de um modelo em que você tributa na fonte, mas depois você tributa de forma progressiva na pessoa física também. Na tabela, né? Joga para a tabela. Não necessariamente a tabela do IRPF, pode ter uma tabela específica, mas que é interessante, porque aí o pequeno acionista, o acionista de baixa renda de uma empresa, vai pagar menos imposto do que o acionista de alta renda da mesma empresa, o que não acontece no modelo do PL 2337. O problema é que o diabo mora nos detalhes, é como você vai fazer isso, tá certo? Outro problema do PL 2337, por exemplo, ele tributa todo estoque de lucros já acumulados, antes da mudança no sistema. Isso vai dar um contencioso absolutamente monumental. Daqui a 20 anos a gente vai ver como vai resolver, gera insegurança para todo mundo. Tudo isso precisa ser corrigido num bom modelo de tributação do imposto de renda. Agora, sim, precisa ser feita essa mudança no imposto de renda. Tem uma questão importante aqui, falar o seguinte, olha, o modelo atual, quando você vai comparar o modelo atual de tributação exclusivamente na empresa com o modelo de uma alíquota menor na empresa e tributar a distribuição, tem vantagens e desvantagens. Tá? O modelo atual tem uma vantagem, que é a simplicidade, é mais fácil tributar só na empresa, mas ele tem várias desvantagens. Uma das desvantagens é distributiva. Quando a alíquota efetiva na empresa é baixa, como é o exemplo que eu dei aqui do caso do profissional liberal, no fundo, o dono da empresa, o acionista, está sendo muito pouco tributado. Tá certo? No agregado, eu acho que o modelo de reduzir a alíquota na empresa e tributar a distribuição tem mais vantagens, mais ganhos do que perdas em relação ao modelo atual. Mas eu acho que é importante fazer a discussão de forma aberta e não com base em palavras de órgão, como o tema tem sido discutido no Brasil, infelizmente. Doutora, aproveitando que a gente está falando de reforma do IR, queria saber, juros sobre capital próprio, qual que é a sua opinião? Deveria acabar mesmo? Enfim. O juro sobre capital próprio, ele tem uma função que é de tentar equalizar a tributação que a gente chama de capital próprio, que é o equity, e o capital de terceiros, que é a dívida das empresas. Existem vários estudos que mostram que sistemas adotados por outros países, que não são iguais ao JCP do Brasil, o sistema que é adotado pelos outros países geralmente chama-se de Allowance for Corporate Equity. Você dá uma redução de uma taxa de juros incidente sobre o seu patrimônio líquido no cálculo do imposto devido pela empresa, independentemente da distribuição. No Brasil, você tem o benefício do JCP, mas só quando tem a distribuição. Então, existem estudos que mostram que isso tem sim um efeito positivo na estrutura de capital da empresa. Quando você tem um mecanismo como esse mecanismo ele tem um efeito de reduzir a alavancagem das empresas e estimular mais o uso de capital próprio, o que é bom do ponto de vista, por exemplo, da estabilidade financeira da empresa. Em períodos de alta turbulência, empresas que têm mais capital próprio e menos dívida sobrevivem melhor do que empresas que são mais alavancadas
e tem menos capital próprio. Então, este modelo, não necessariamente na forma do JCP, mas um modelo semelhante ao ACE, eu acho que se justifica sim ter numa estrutura tributária. É pouco adotado em outros países, é verdade, porque tem um custo relativamente elevado, um custo fiscal relativamente elevado, mas do ponto de vista conceitual, justifica-se sim ter um sistema semelhante a esse. Não exatamente o JCP, mas um sistema mais próximo a esse Allowance for Corporate Equity, que é o sistema que existe em outros países. Obviamente, a discussão aqui é entre ganhos do ponto de vista da eficiência econômica versus o custo fiscal dessa medida. Mas, de novo, eu acho que existe possibilidade no Brasil de você ter um sistema de tributação da renda em que você melhora o sistema do ponto de vista da eficiência econômica, aumenta a progressividade e pode até ter algum aumento de arrecadação, embora não monumental, pode ter algum aumento de arrecadação com uma boa reforma da tributação da renda. Nós, no Centro de Cidadania Fiscal, temos sugerido que esse aumento de arrecadação fosse utilizado para desonerar a folha de pagamentos. Sobretudo, desonerando o primeiro salário mínimo dos salários, quer dizer, a parcela dos salários correspondente a um salário mínimo. Não só quem ganha um salário mínimo. Quem ganha 2 salários mínimos teria o primeiro salário menos tributado e o segundo salário mais tributado. Isso é o que nós temos defendido, porque a gente acha que isso tem um efeito positivo do ponto de vista distributivo, porque você torna a contribuição sobre folha progressiva, muito mais progressiva do que é hoje, e tem um efeito positivo do ponto de vista do crescimento também, porque quando você reduz a contribuição sobre o primeiro salário, você cria um forte incentivo à formalização de trabalhadores de baixa renda, e a formalização costuma levar a um aumento da produtividade dos trabalhadores. Então é bom para o crescimento econômico também. É bom para o trabalhador e é bom para o crescimento econômico. Então é o que eu falei, quer dizer, a discussão da reforma tributária tem que olhar todas essas dimensões. Tem a dimensão da tributação do consumo, tem a dimensão da tributação da renda, tem a dimensão da tributação da folha. E nós entendemos que a tributação da folha e da renda, no fundo, estão vinculadas. A tributação da folha, no fundo, é uma tributação sobre a renda do trabalhador que gera benefício para o trabalhador. Tá certo? Do ponto de vista conceitual, o interessante é trabalhar com o custo líquido dessa tributação. É o quanto você cobra vis-à-vis o que esse trabalhador está recebendo de benefício lá na frente. E a ideia de trocar a tributação sobre a folha de pagamento por um tributo tipo a CPMF antiga e tal, que foi aventado no início desse governo que está acabando, mas também, mais recentemente, setores empresariais, principalmente ligados ao setor de serviços, tem levantado essa bola. Tem até uma PEC tentando ganhar assinatura no Congresso. Como que você vê essa ideia de fazer essa troca, em vez de ir pela renda, por essa tributação mais digital, ali, CPMF até turbinada, né, pela modernidade? Olha, como eu disse, a CPMF é um tributo de má qualidade. É isso que é importante as pessoas entenderem. Ele é um tributo de má qualidade por vários motivos, mas menos até pelo efeito cumulativo que as pessoas falam, que tudo bem, é um tributo cumulativo, que é ruim, mas com uma alíquota baixa isso não é tão relevante. Se a alíquota for alta, isso pode ser extremamente relevante. Uma alíquota baixa, como a gente tinha no passado, nem é tão relevante, mas ele é um tributo anti-liquidez. Ele tem vários problemas. Primeiro, que é um tributo anti-liquidez. Segundo, que a base, ele não tem uma base econômica clara, tá certo? Então, assim, eu transfiro dinheiro para, sei lá, um parente meu que está precisando de dinheiro, vou pagar CPMF. Mas qual é a base econômica dessa transação? Não existe, tá certo? No fundo, se você arrecada 1% do PIB de CPMF, você está tirando 1% do PIB do poder de compra da população, de alguma forma, tá certo? Só que você está fazendo isso de uma forma muito pouco transparente. E, sobretudo, ele tem um efeito muito ruim do ponto de vista da liquidez. Então, vou dar um exemplo. Sei lá, eu tenho uma empresa que precisa de capital de giro por um dia. Ela vai no banco, ela vai pagar, sei lá, 0,05% de juros. E aí vai pagar na CPMF antiga 0,38% de CPMF. Quer dizer, o tributo vai ser 5 vezes o valor econômico da operação, que é o juro. Tá certo? Entendeu? O que acontece? As empresas acabam tendo uma gestão de capital mais conservadora do que precisariam ter por conta desse tipo de distorção no sistema tributário. A empresa acaba tendo uma liquidez maior do que ela precisava ter por conta desse tipo de distorção no sistema tributário. Só que isso tem efeitos. Isso, por exemplo, reduz o investimento da empresa. O capital que ela poderia estar aplicando para investir, ela está usando para manter caixa, para não ter que recorrer ao banco num dia que ela precisa de caixa.
Esse tipo de distorção é que as pessoas não veem quando estão discutindo a CPMF. O principal problema da CPMF é exatamente que é um imposto anti-liquidez. É um tributo que onera a liquidez e é um tributo muito pouco transparente que ninguém sabe quem está pagando. No fundo é isso. Dessa questão de carga tributária de forma mais ampla, pegando as três pontas da nossa conversa aqui, né? Tributação do consumo, renda, do trabalho. O Brasil assim, voltou a ter superávit primário nos últimos 2 anos, né? O ano passado e esse ano, mas o cenário já é de volta de déficit no ano que vem, e dadas essas discussões aí de PEC, talvez um déficit maior até do que está previsto aí no orçamento, e uma continuidade desse déficit por pelo menos 2 anos. Ou seja, a gente precisa recuperar a capacidade de fazer, né, pelo menos um resultado primário que estabilize a dívida. A gente é o caso de se esperar um aumento de carga tributária no agregado com todas essas reformas, e aí eu já pergunto se essas reformas todas têm que ser discutidas juntas, a da renda com a do consumo e a do trabalho, ou dá para fazer discussões separadas gradualmente, uma depois da outra, e qual seria a sequência ideal na sua visão? Tá, eu vou responder primeiro a sua segunda pergunta e depois a primeira. Eu acho que politicamente é bom discutir todos juntos. Porque você fala o seguinte, olha, estou fazendo a reforma da tributação do consumo, que tem um impacto positivo sobre o crescimento, estou fazendo a reforma do imposto de renda para corrigir distorções distributivas que existem hoje. O exemplo que eu dei ali do trabalhador pejotizado é um exemplo de uma distorção distributiva que ele tem hoje, não é a única, mas é uma delas. E a desoneração da folha, ela ajuda, inclusive, assim, se eu fizer uma reforma que mantém a tributação sobre o consumo, aumenta a tributação da renda e desonera a folha de pagamentos de forma inteligente, não de forma linear, mas do jeito como eu mencionei, essa desoneração da folha ajuda na discussão da reforma da tributação de consumo, porque o setor de serviços que resiste mais à reforma da tributação do consumo é quem paga mais imposto sobre a folha de pagamentos e, portanto, a redução da contribuição sobre folha compensaria, pelo menos parcialmente, o efeito da adoção de uma alíquota uniforme na tributação do consumo. Então, eu acho que politicamente é importante discutir juntos. Tecnicamente, não dá, tá certo? Não dá para levar para uma PEC temas que são de lei ordinária. Não faz nem sentido, ao contrário. No Brasil, a gente deveria fazer um trabalho de desconstitucionalização. A gente tem que tentar limpar o máximo possível o texto da Constituição e deixar o máximo possível para a legislação infraconstitucional. Então não faz sentido nenhum pegar um tributo que hoje está toda a definição da legislação infraconstitucional, como imposto de renda, e começar a levar esse tema para dentro da Constituição. Mas politicamente eu acho que faz sentido tratar os três juntos. Com relação à sua primeira pergunta, olha, a gente ainda não sabe qual vai ser a política fiscal do próximo governo, está em discussão agora. Obviamente, dependendo do grau de aumento de despesa, talvez a equação fiscal acabe exigindo algum aumento de arrecadação. Eu gostaria que não acontecesse. Por quê? Porque, como eu disse, a gente tem a oportunidade de fazer mudanças na tributação da renda que vão gerar uma arrecadação maior, corrigindo distorções, sem prejudicar o crescimento, e isso poderia ser usado para desonerar a folha com efeito distributivo positivo e um efeito positivo sobre o crescimento. Na hora que você passa a ter necessidade de aumentar a arrecadação, você fecha o espaço para poder fazer desonerações que melhoram a qualidade do sistema tributário brasileiro. E, portanto, os seus graus de liberdade na gestão da política tributária, ou seja, na gestão da reforma tributária, ficam menores se você tiver que fazer uma reforma tributária com o objetivo de aumentar a arrecadação. Tá certo? Então, eu realmente gostaria que isso não acontecesse, mas existe o risco de acontecer? Existe. Eu não vou dizer que não existe, tudo vai depender do que for decidido para as despesas e de qual vai ser a regra fiscal adotada pelo próximo governo. E aí, aproveitando, o senhor falou dessa questão de desconstitucionalização, né? E eu sei que você já disse anteriormente que alíquotas não devem ir para a Constituição, mas queria fazer um exercício, assim, pensando na reforma do consumo, né? Qual alíquota você acha que seria ideal para um IVA no Brasil? A nossa estimativa no Centro de Cidadania Fiscal é que se a gente adotasse uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, ela seria de 25% sobre o preço sem imposto. Então isso é importante, porque a gente no Brasil está acostumado a pensar no modelo atual, que é o que a gente chama de incidência por dentro, em que o imposto incide sobre o preço com imposto, que aliás é uma jabuticaba. Isso não existe no resto do mundo, isso é uma coisa brasileira. Então 25% do preço sem imposto é 20% do preço com imposto.
tá? É 25% de 80, que é 20% de 100, que seria a alíquota que a gente acha que manteria a carga tributária atual. O número exato é muito difícil de calcular, a gente só vai conhecer durante a transição, o modelo é feito para manter a arrecadação atual, mas a gente acha que com uma alíquota uniforme não foge muito disso. Obviamente, quanto mais exceção e benefício vai dando para o setor XY, maior tem que ser a alíquota dos outros setores para poder manter a arrecadação no nível atual. O motivo pelo qual o ideal é que tenha o mínimo possível de exceções na reforma da tributação do consumo. Doutora Pi, apesar de você ser especialista aqui na questão de tributação, e a gente está discutindo esse tema, eu não podia dispersar. Você é um economista de mão cheia e conhece a economia de forma ampla. E eu queria a sua opinião sobre essa discussão da PEC, essa ideia de tirar o Bolsa Família e aí, no final, você abre está adicionando um gasto total aí de 175 bilhões, abrindo dentro do teto 105 bilhões. Essa proposta original, que ainda está sendo discutida, nem sequer tem uma PEC protocolada, mas tem uma minuta que está baseando a discussão toda aqui. Eu queria saber sua visão em torno disso, dada a reação fortemente negativa do mercado e tal, enfim, a tua leitura sobre isso antes da gente partir aqui para o fechamento. Na verdade, escrevi um artigo ontem no Estadão exatamente sobre isso. Eu começo o artigo dizendo o seguinte: olha, política econômica, em última instância, é política. Quem decide são os representantes eleitos no Executivo e no Legislativo. Então não adianta achar que quem legisla é o mercado não legisla. Mas, por outro lado, eu acho um erro desconsiderar a reação no mercado. É um erro porque a reação no mercado tem efeito sobre o potencial de crescimento da economia. Se você tem uma alta de juros de longo prazo, se você tem uma alta do câmbio, se você tem uma queda da bolsa, o efeito final é que você está dificultando o financiamento das empresas, dificultando o investimento, aumentando a inflação, forçando o Banco Central a ter juros mais altos por um período mais longo, e isso é ruim para o crescimento da economia no longo prazo. Significa que tem um número mágico? Não, não tem um número mágico. Esse é um ponto importante, tá certo? Não existe assim, não é que se eu tiver uma PEC que aprova 80 bilhões de reais, os mercados vão reagir muito bem, e se eu aprovar uma PEC com 81 bilhões de reais, vão reagir muito mal. Não é assim que funciona, tá certo? Não existe um único número mágico que precisa ter observado. O que você precisa ter é convencer e mostrar de forma clara de que a sua política econômica ela é consistente do ponto de vista fiscal no longo prazo. Isso é fundamental. Isso está faltando por enquanto, né? Isso está faltando por enquanto. Então, agora, qual é o número mágico? Eu não vou dizer. Como eu disse, não tem número mágico. Eu acho que existe um trabalho de construção. Obviamente, por outro lado, assim, tem duas questões importantes aqui do ponto de vista político, tá? Que não é muito minha área, mas obviamente influencia essa decisão. Por um lado, eu acho que é importante o novo governo manter capital político. Então, fazer uma política fiscal ultra dura, por exemplo, zero, vou manter tudo como está, não vou mexer nada no teste de gastos, cortar tudo, a popularidade do presidente despenca no curto prazo e ele não consegue aprovar nenhuma das reformas que precisa aprovar nos próximos anos. Então, precisa entender que essa discussão da PEC, uma parte dela, alguma coisa, é importante para manter o capital político do governo, exatamente para poder conseguir governar e aprovar reformas que são extremamente importantes nos próximos anos. Eu acho que esse é um ponto relevante. Por outro lado, não pode exagerar, porque se você exagerar, você vai ter essa reação negativa que no fundo vai atrapalhar o crescimento nos próximos anos. E a gente tem que lembrar uma coisa, assim, é Maquiavel, né? Você faz as maldades no curto prazo e as bondades você faz ao longo do prazo. Então, se você está olhando para 2026, não adianta fazer todas as bondades em 2023 e ficar sem capital nenhum para poder fazer alguma coisa em 2026. E isso é extremamente importante, até pelo risco de volta do governo atual do presidente atual em 2026. Então, eu acho importante, sim, que seja uma política fiscal equilibrada por esses dois motivos. Pelo motivo da reação dos mercados, ainda que não tenha número mágico, precisa ter uma política convincente, e pelo motivo político mesmo, de que não se faz é preciso ter, sim, algum grau alguma ampliação de despesa em relação à manutenção do teto, como ele está hoje, para que o governo tenha condições de governabilidade, mas ao mesmo tempo não dá para fazer toda a bondade no curto prazo, porque isso na verdade vai reduzir o espaço para poder fazer bondade no longo prazo. Doutora, a gente teria mais 1 milhão de perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo, na verdade já extrapolamos o tempo, né?
Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo o senhor por topar participar aqui no nosso evento hoje. Foi extremamente interessante ouvir o que o senhor tem a dizer. Gostaria de também agradecer o Fábio Graner, nosso analista de economia, e agradecer a todos que participaram, lembrando que esse tema da reforma tributária, transição, são temas que nós do JPRO Tributos acompanhamos de perto e continuaremos acompanhando aí pelos próximos anos. Então, boa tarde e muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Bárbara, obrigado, Fábio, e obrigado ao Jota pelo convite de participar desse debate. É sempre bom conversar com gente que entende bastante do assunto, como é o caso de vocês, e pelas perguntas também, as pessoas que estão acompanhando esse nosso debate. Muito obrigado. Obrigado, doutora Pi. Boa noite. Boa noite, Bárbara. CARF, STF, STJ, Refis, canetada do Executivo e nova legislação rodando no Congresso, reunião, relatório, análise, escrever a defesa, entrar com recurso. Agora você pode ter acesso a todas as informações que você precisa em um só lugar. Resultado de julgamentos, relatórios exclusivos, cobertura especializada do CARF, monitoramento político e as notícias que realmente afetam seus negócios em uma plataforma inteligente. Como o JPRO Tributos pode descomplicar o seu dia hoje?